Projeto de Lei Ordinária, Declaração de Utilidade Pública, número 1411 de 2024. Iniciativa da vereadora Georgia Prates, mandata preta, declara de utilidade pública a Crazy Cat Gang, publicada, apresentação no Diário da Câmara, número 11.240, do dia 30 de abril de 2024. Publicada instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara, número 11.481, do dia 16 de abril de 2025. Votação global e simbólica, aprovação maioria simples. Em discussão, o projeto que acaba de ser lido. Está inscrita para discutir o projeto a vereadora Georgia Prates. Bom dia novamente a todas, todos e todas. Muito axé. Bom, eu gostaria de primeiro cumprimentar aqui, então, as coordenadoras da Crazy Cat Gang que estão aqui presentes, que é a Michele Maioli, a Fabiane Munareto e também a Mayra Letícia, que estão hoje à frente ali coordenando a Crazy Cat Gang, que é uma grande ONG, né? Um trabalho que eu estou muito feliz de poder ver falar aqui agora sobre. É um projeto que, para mim, faz grande diferença social e que, por isso, então, já devo dizer que vou falar com bastante emoção aqui agora. Mas, então, falar com bastante orgulho e também responsabilidade, né, que é o mais importante, sobre esse projeto de lei que declara de utilidade pública a Crazy Cat Gang, que é uma das iniciativas mais sérias, organizadas e transformadoras na defesa da causa animal na nossa sociedade. E a Crazy Cat Gang, ela também é muito mais do que uma ONG de proteção animal. Ela é uma rede ativa de cuidado com a vida dos gatinhos, uma estrutura solidária e inovadora também de enfrentamento ao abandono e de promoção da saúde pública por meio do acolhimento, da castração e também da adoção de gatos. E ela atua em Curitiba e também na região metropolitana com uma presença marcante nas redes sociais e um compromisso inquestionável com o bem-estar dos animais e da comunidade também. E eu falo aqui não apenas, né, como alguém que acompanha esse projeto já há bastante tempo e que tem realmente bastante apreço por ele, mas também como uma parlamentar que, né, já está atuando ali, até mesmo apoiando a Crazy Cat Gang desde o ano de 2023, também no ano de 2024, que conseguiu, né, de forma bastante importante apoiar ali o projeto para que houvesse, né, um andamento maior em relação ao número de animais que fossem atendidos, mas todo a benefício disso vem a partir das pessoas que atuam como voluntárias da ONG, que trabalham ali dia e noite, para que então esses gatos possam ser salvos e entregues, né, a famílias responsáveis. Então, para um impacto realmente real, né, e um compromisso social, os resultados eles aparecem através dessa organização e do comprometimento também de cada uma que atua ali na ONG Crazy Cat Gang. E aí então nós temos trabalhos que são de castrações, de resgate, de internações, de adoções, consultas sociais e, acima de tudo, e mais importante, das vidas que são salvas ali. Vidas de pessoas que acabam adotando os gatos e são salvas por eles, e dos gatos também que são adotados, mas só de forma responsável. O que é muito importante dizer, porque a ONG Crazy Cat Gang, ela sempre coloca isso como primeiro lugar. A adoção tem que ser responsável, e não há outra forma de fazer isso. Então, acho que é importante falar que os números que a Crazy Cat Gang apresenta não precisam provar mais nada, né? Só a partir da atuação mesmo, já que da forma como atua, mas devo dizer que no primeiro trimestre de 2025 já somam 160 castrações comunitárias, 221 gatos em lares temporários, 105 internações veterinárias, 121 gatos adotados, e como eu falei, sempre vou repetir, de forma responsável, né, porque só adota quem tem a casa telada, lares que sejam seguros para os felinos. 91 resgates e 17 atendimentos sociais gratuitos. E esses números não saem do nada, né? Como eu falei, é fruto, na verdade, de um trabalho bastante articulado, de uma gestão por setores, né, que tem o resgate, tem o jurídico, o administrativo, o veterinário, o lar temporário, a comunicação e tantos outros ali que se formam para que, através desse coletivo, se possa, né, através de mais de 100 voluntários, se organizar e dedicarem, né, em fazer, então, esse cuidado animal uma missão realmente social. E ainda a ONG ela tem como métricas anuais 450 adoções, 1.200 castrações, 90 consultas veterinárias sociais para a comunidade. O que, observando, né, hoje,
para as ONGs que tratam, né, dos animais, a gente sabe, e aí a vereadora Andressa também pode confirmar, é um número bastante grande, porque é difícil a atuação, né? Poucos são os apoios que acabam acontecendo, e que se não é de forma voluntária mesmo, né, de quem gosta dos animais e que sabe da importância, né, da gente cuidar dos animais que são abandonados, aí acabaria não acontecendo. Então, a rede que se forma, a partir disso, a gente já vê o quanto é forte e o quanto de firmeza se tem justamente por toda a lisura, né, e organização que a Crazy Cat tem. Por isso os voluntários se somam de forma bastante veemente e de maneira bastante importante para esse processo acontecer e para que esses números, né, cheguem ao lugar que tem que estar, né, que é esse cuidado com a vida animal que a gente tem, que a Crazy Cat sabe muito bem como tratar em relação aos felinos. Então, esse aqui agora, né, fazer com que se torne utilidade pública, para nós, na verdade, acaba sendo só um gesto mesmo de valorização de um trabalho que é sério, de um voluntariado que é comprometido e da proteção justamente da vida, né, que salva as suas vidas de todas as formas. E eu quero destacar também que esse projeto ele atende às exigências da Lei Complementar de número 117 de 2020, que regulamenta a declaração de utilidade pública em Curitiba. Em todos os documentos que foram exigidos foram anexados. É uma organização que cumpre todos os critérios legais e que tem a sua base na responsabilidade social. Então, não tem por que a gente não aprovar um projeto como esse, que faz uma diferença gigantesca na sociedade, né? Mas mais do que esses documentos, é uma entidade que tem alma, e acho que isso é o mais importante nesse debate, né? Que tem causa também, que tem luta com sensibilidade e principalmente com firmeza. Todas as pessoas que atuam ali como voluntárias, essa firmeza ela é muito importante, né? Porque às vezes vem uma pessoa, tem um gatinho que precisa ser adotado, mas precisa ter a firmeza de saber que esse gatinho ele vai para um lar, que vai cuidar dele, que não vai devolver em uma semana, em 2 dias, enfim, porque isso também traumatiza, né, os felinos. E aí, então, todo esse cuidado precisa dessa firmeza. Então, quando a gente fala que tem alma em todos os sentidos. Mas principalmente saber que aqueles são serzinhos, né, que precisam tanto da gente, e que para nós o ganho é muito maior, porque o bem que eles nos fazem não tem preço, não tem nada que pague, não tem nenhuma ação, né, que possa pagar isso. Então, não é mesmo nenhum exagero dizer que nós estamos tratando aqui de uma política que é pública e complementar, que é o trabalho que a Crazy Cat Gang vem fazendo na sociedade. Vereadora, temos 2 pedidos de à parte. Já passo logo a parte, já estou terminando aqui. Então, dizer que a atuação da Crazy Cat Gang contribui diretamente, sim, para a saúde pública, reduzindo também os riscos, né, de zoonoses, organizando os territórios, colaborando com a educação ambiental e formando uma cultura de cuidado, que é muito presente aqui em Curitiba. E quem atua na causa animal, a vereadora Andressa também pode confirmar, a gente sabe que essa cultura, né, de cuidado, ela vai como uma rede mesmo, ela vai se estendendo, mas é muito a partir do amor que se tem pelos animais. E aí você vai juntando pessoas que têm esse mesmo amor, e quando você vê, tem uma ONG fazendo um trabalho belíssimo, que é o que faz a Crazy Cat Gang. Então, isso também é prevenção, isso também é política pública de saúde, e eu não posso deixar de realmente, veementemente, agradecer publicamente todas as voluntárias e voluntários dessa ONG, que são pessoas que, a Fabiane, por exemplo, eu até brinco muito com o número, né, de animaizinhos, de gatinhos que ela pega para fazer o lar temporário, para depois conseguir um lar adotivo responsável. Então, é muito importante esse trabalho, porque também é dedicação, é tempo, né? Tem muitas coisas envolvidas. E são pessoas que muitas vezes abrem mão realmente do seu tempo pessoal, do conforto, do descanso até mesmo, para ir atrás de um gatinho abandonado, para socorrer em casos de maus tratos, para acompanhar uma adoção, para dialogar com a comunidade também, falar sobre essas questões tão importantes, por exemplo, sobre a esporotricose, que nós temos também aqui projetos voltados para isso, não só de emenda, para a gente trabalhar com os gatinhos, mas também para ampliar a campanha sobre a questão da esporotricose, que está, como, né, nós estávamos conversando agora há pouco, aumentando muito em toda a cidade, que a gente precisa realmente avançar muito rápido com tudo isso, porque não espera, né? As pessoas também se afetam em relação à esporotricose, mas os animaizinhos acabam, né, muitas vezes até num discurso falho, sendo culpabilizados, e eles não têm culpa por acabarem pegando esporotricose, né, e também é um problema de saúde pública, mas não é culpa dos animaizinhos, que também sofrem muito com a esporotricose. Então, até mesmo, né, levar, como eu falei, o lar temporário, transportar os gatinhos também para lares definitivos, tudo isso exige tempo, organização pessoal, eu tenho que trabalhar, mas eu tenho um horário para pegar o gatinho, levar, porque a outra pessoa pode receber em um determinado horário, e tudo isso é feito com muita organização,
dessas pessoas voluntárias, né? Então é um trabalho, como eu falei, nasce do amor sim, mas que se sustenta na técnica, na organização e na persistência principalmente. Portanto, é importante realmente que essa proposta, que se saiba, né, ela não é apenas formal, não, ela é também simbólica, né? E ela diz que esta casa ela reconhece, apoia e valoriza assim quem atua no território, no dia a dia e que tem lutado para sanar esse grande desafio na nossa sociedade. E que nós compreendemos que o cuidado dos animais, com os animais, é parte do cuidado com a cidade também. E que a gente, assim, reconhecendo essa potência, né, das redes solidárias como parcerias legítimas do poder público, a gente possa fazer a aprovação dessa lei, que é um passo necessário para dar um respaldo para quem já faz, é um reconhecimento merecido, e por isso eu peço sim, o apoio de todas aqui, para a aprovação desse projeto de declaração de utilidade pública à Crazy Cat Gang. E nós vamos garantir também que essa ONG siga firme na sua missão, ainda com mais força, com mais apoio e mais legitimidade. E aí também, só para finalizar, quero dizer a todos os vereadores e vereadoras aqui, que no final do ano nós vamos de novo, né, empenhar a emenda para que a Crazy Cat continue ampliando seus atendimentos, apoiando toda a sociedade, que também gostaria de contar com todos os vereadores para essa emenda coletiva. Vou passar aqui, então, a parte. A vereadora Mary Martins. Obrigada pela parte. Eu não poderia deixar de falar como uma cat lover e parabenizar a ONG Crazy Cat Gang. Quem trabalha com gatos sabe como é específico esse trabalho. E, infelizmente, a gente tem que reconhecer que a maioria das pessoas são mais amantes de cachorros, gostam mais, porque não compreendem como os gatos são. Eu sou mãe de 3 gatos, que viviam nas ruas também, nós adotamos, e são maravilhosos. Não consigo imaginar a minha vida sem eles. E tenho cães também. Então, parabenizo, eu sei o quanto a vereadora Georgia contou, descreveu o trabalho detalhadamente, a gente sabe o quanto é difícil, não existe feriado, não existe fim de semana, todo tempo demandas, e quando vem a fotinha, o vídeo, o coração não aguenta, tem que sair correndo, e muitas vezes no nosso caminho eles aparecem, e a gente fica assim, não tem como fazer, mas pega, vai correndo atrás, procurando ajuda, lar temporário, e a gente sabe o quanto eles sofrem. Normalmente a gente anda na cidade, a gente não vê tantos gatos, mas eles estão escondidos, e à noite eles saem buscar comida, água. Então, parabéns, que o trabalho de vocês possam crescer mais e mais, e que tenhamos mais e mais um apoio. Conte com a gente, estaremos aqui também para apoiar. E parabéns. Obrigada. Agradeço muito a vereadora, e ela faz um apontamento bastante importante, né? O quanto esses gatinhos salvam vidas, né? Eu tinha uma amiga, vou contar bem brevemente aqui, que ela falava que ela morria de medo de gatos. Mas ela era uma pessoa que também se identificava como muito solitária, assim. E aí onde eu falei, olha, você precisa adotar um gato, sabe? Para você ter uma companhia e tudo mais. Hoje, gente, essa gatinha é a parceira de vida dela e da família inteira, porque também as pessoas da família começaram a visitá-la mais pelo gatinho, né? Mas vão lá, fazem fotos, amigas, todo mundo, e a gatinha virou a sensação, e agora ela tem companhia e tem uma amiga fiel para o resto da vida também. Passo a parte aqui a vereadora Andressa Bianchessi. Obrigada pela parte, vereadora Georgia Prates. Eu agradeço a presença dessas voluntárias grandiosas e guerreiras que estão aqui hoje. Gostaria de reconhecer aqui o trabalho importantíssimo que a Crazy Cat faz para Curitiba, para a região metropolitana. Eu já tive a oportunidade de resgatar, juntamente com a Ana Vitória, que é da Crazy Cat, um animalzinho na cidade de Colombo, né? E eles trataram dele com maior amor, com maior carinho. É muito importante dizer que essas ONGs do terceiro setor não recebem nenhuma ajuda do poder público. Tudo que elas fazem é de forma voluntária. Todo o trabalho de sábado, domingo, feriado e assim, Georgia. O que é importante a gente lembrar aqui? O cuidado com os animais não tem horário. Não é aquela coisa que você vai determinar, eu vou iniciar às 9 da manhã e 17 horas eu vou parar. Porque eles não escolhem o dia para ficar doente, eles não escolhem o dia que eles vão ficar mal. E, além disso, nós temos todas as zoonoses que assolam
a nossa cidade e os animais. E o quanto a gente precisa falar de política pública voltada para a causa animal. Então, hoje, esse reconhecimento, essa utilidade pública para a Crazy Cat, ela ajuda a gente a conscientizar a sociedade, porque isso está sendo feito de forma, essa formalidade, de dizer para as pessoas que ajudam a Crazy Cat hoje, ou que ainda não ajudam, que elas são reconhecidas pelo município, que elas são reconhecidas pela essa casa e que elas precisam ser reconhecidas pela população. Isso vai fomentar que as pessoas ajudem, contribuam com a Crazy Cat, seja de forma financeira, ajudando a cuidar de um animal mensalmente, seja ajudando de forma voluntária todas essas pessoas que estão aqui. Porque não é um trabalho fácil, é um trabalho que não tem horário e que precisa, sim, de muita contribuição. Então, gostaria de dizer aqui que isso que você está fazendo vai fortalecer a confiança da comunidade nesse trabalho, e quanto cidadãos, essa organização sendo reconhecida, ela vai formalmente se sentir mais segura dentre as contribuições do município, dentre as contribuições das pessoas físicas, seja de forma direta ou indireta, ou através de serviços, tá? E gostaria de dizer também que esse grupo voluntário, ele dedica o seu tempo, o amor aos animais abandonados e maltratados, e recebe aqui essa autorização de utilidade pública, que é de suma importância. Então, gostaria de parabenizar você por essa intenção tão maravilhosa e dizer aqui que a Crazy Cat tem meu respeito, tem meu carinho, e que eu gostaria que tivesse esse respeito, esse carinho de toda a casa, né? E que as pessoas saibam da importância dos animais para as famílias, para a sociedade, e que nós precisamos respeitá-los cada dia mais e lutar por essa causa tão importante. Eu agradeço muito as palavras, vereadora Andressi, e é justamente isso, né? Eu tenho hoje já 7 gatinhos, né? Fora os cachorros. Mas, dentre eles, tem uma que é paraplégica, que é a Nanã, que sofreu maus tratos, justamente, sabe? E ela hoje, para ela conseguir fazer o xixizinho, a gente tem que esvaziar a bexiguinha dela. Então, é uma questão que demanda ao mesmo tempo, demanda amor, para que a gente possa também fazer com que ela tenha qualidade de vida acima de tudo. Então, hoje a Nanã, graças a Deus, ela já está com 3 anos de idade, vive muito bem, né? E mesmo que a gente tenha, né, que colocar a fraldinha, fazer com que ela faça, né, o xixi, esvaziando ela também, é importantíssimo a gente saber que esses maltratos fazem com que o bichinho tenha uma vida limitada. O que não é o caso da Nanã, graças a Deus, porque dentre os 7 ali, ela é a que mais apronta, enfim, faz de tudo, sobe, desce, ela realmente se vira e é maravilhosa. Mas é muito importante a gente saber que os animais, todos, né, precisam de toda a atenção, todo o carinho, e por isso que a ONG ela tem feito esse trabalho importantíssimo de só adotar, melhor, levar os bichinhos para lares que sejam realmente responsáveis, né, e que vão dar vida e dignidade a esses animais. Passo a parte à vereadora Tatiana. Bom dia, vereadora Georgia Prates. Gostaria de parabenizar não só a vereadora, como também as palavras da minha colega e amiga Andressa Bianchese, e também parabenizar a Crazy Cat Gang. Não só porque eu sou apaixonada por todos os gatos do mundo, eu levaria todos para minha casa. Também já tive gatinho deficiente físico. Tive um gatinho na minha casa, porque há 20, 30 anos atrás, a maioria das pessoas adotavam cachorros e não adotavam animais. Elas levavam, a maioria, quando você vê nas associações, vereadora, na minha cidade, no interior de Santa Catarina, tinha muita gente que cedia uma parte da sua chácara, uma empresa que não funcionava para receber os cachorros, e não tinha quem recebesse os gatinhos. E como eu morava, tinha uma casa bastante grande, eu destinei uma parte para fazer um gatil. Eu cheguei a ter quase 30 gatos abandonados e reciclava eles, né? Tratava, vacinava, desverminava, banhava e passava para lares adotivos. Então, eu tenho essa paixão aí, que hoje eu tenho 2 gatos, está chegando mais um adotado esse final de semana, e meu marido ainda não sabe, espero que ele não me acompanhe, porque ele já disse que não aguenta mais. Eu adoto os gatos e mando lá para a chácara da minha família, então espero que não tenha mais uma briga em casa, apesar de que ele ama gato. Hoje ele ama gato, ele amava mais cachorro, agora ele ama mais gatos.
Parabéns, vou votar a favor e que nós tenhamos mais ONGs aqui reconhecendo a utilidade pública. Obrigada. Obrigado, vereadora Tatiana. Eu e a vereadora Mary, a gente às vezes fica aqui trocando fotos, aqui mostrando os gatinhos, né? Ah, tirei uma foto linda, eu também, e vamos mostrando, porque é sobre isso, assim, a vereadora Tatiana aponta uma questão que é bem importante. Acaba sendo um vício mesmo, um vício bem bom, né? A vereadora Mary estava apontando aqui, eu não tenho um gatinho dessa cor, não tenho daquela ali, e aí quando você vê já tem 50 gatos. O que eu não acho problema nenhum, é que se eu pudesse também levava tudo para minha casa. Enfim, passo a parte da vereadora Tatiana. Perdão, a vereadora Camila Gonda. Muito obrigada, vereadora. Não pude deixar de acompanhar a discussão e falar a respeito disso. E também falar sobre a importância do trabalho que a ONG faz, mas também pontuar a importância da adoção. A adoção de gatos, a adoção de cachorros também, mais de gatos que a gente está falando especificamente, porque, de fato, a gente salva a vida daquele gato, mas também a nossa própria. Eu acho que é muito importante a gente pontuar isso. Eu tenho um gatinho também, ele vai fazer 17 anos nesse ano. Até estou com a fotinho dele aqui, ó, que bonitinha a carinha dele. Um amarelinho. E eu acho que é importante a gente fomentar muito o que a Andressa Bianchessi falou sobre a participação social e sobre a importância das organizações também com esse cuidado com os animais. O terceiro setor faz um trabalho essencial aqui no município de Curitiba e precisa ser visto, precisa ser lembrado, precisa ser falado. Então, eu parabenizo a vereadora Georgia Prates, porque trazer essa ONG para cá, trazer o trabalho que vocês fazem, fomentar o trabalho e mostrar tanto para os vereadores quanto para a sociedade civil a importância do terceiro setor, a importância do trabalho que vocês desenvolvem é essencial para que a gente consiga impulsionar cada vez mais, seja através de emendas parlamentares, seja através da doação da sociedade civil para com os trabalhos de vocês, e seja para fomentar a adoção, que de fato é um compromisso que a gente tem também. Então vai um beijo aí pro Pituco, que é o meu gatinho, e para todos, né, que também são amantes dos gatos, para que a gente consiga de fato trazer toda essa cultura e essa dinâmica da adoção, que é tão e do fortalecimento do terceiro setor também, que é tão importante para a nossa cidade. Obrigada, vereadora. Agradeço, vereadora Camila. Os nomes também que a gente vai dando é maravilhoso, né? O meu vai desde Jesus, Maria, Nanã, Omolu, Axé, enfim. Vereadora Ângela, por gentileza. Primeiramente, eu quero parabenizar a vereadora, né, pela iniciativa, parabenizar a Crazy Cat Gang, que fico muito feliz que tenha, né, ONGs aqui no nosso município, na nossa cidade, que se dispõem a cuidar, né, dos gatinhos, para não virar assim aqui uma disputa de quem tem mais gatinho, mas eu também tenho gatinhos adotados, achados, né, achados e adotados, e as histórias eu acho que são ótimas, né, porque é uma mais hilária do que a outra, né. Eu, por exemplo, achei um gatinho pequenininho, feinho, cheio de pulga, né, e hoje ele é um gatão grande, lindo, tá velhinho, tá sem dente, né? Porque já está com 11 anos. Mas, enfim, mais uma vez reforço a importância, né, de instituições como essa, que são responsáveis, né, para que os animais tenham uma saúde, para que as famílias também tenham onde procurar, né, esses animais quando elas têm interesse de adotar. Então, só quero parabenizar tanto a Crazy Cat como a vereadora. Só isso. Obrigada. Gratidão, vereadora Ângela. Eu já até pensei aqui, não, estou ganhando. Não estou, porque as meninas ali têm muito mais, então nem vou comentar. Então. Mas eu quero passar rapidinho aqui alguns slides, então, para fechar aqui o debate, e bem rapidinho apresentar a Crazy Cat. A sargento Tânia Guerreiro, por favor, por gentileza. Obrigado, vereadora. Eu queria parabenizar a senhora pela iniciativa e dizer que eu também tenho, quer dizer, eu sou avó dos gatos, porque é da minha filha, tem dois, o Frederico e a Catarina. Meu Deus do céu. Mas eu adotei um, ele não quer saber de mim, mas eu moro em prédio e eu desço com um barbante e um pote, eu amarro o pote no barbante e eu desço comida para ele lá de cima, em cima do telhado do vizinho. Tem horas,
certinha. Ele vem lá para comer a ração, e eu coloco leitinho para ele também. E assim, o olhar dele de agradecimento me deixa abobada, sabe? E com tudo eu ser bruta desse jeito. Coisa mais linda, eu queria muito pegar ele, mas ele foge de mim. Ele só quer o alimento que eu mando para ele. Então, eu queria parabenizar a senhora pela iniciativa, muito bonito isso, pode contar com o meu apoio. Obrigado, vereadora Tânia Guerreiro. E é isso, né, assim, aí a senhora chama a Crazy Cat Gang ali, que a gangue é dos dois lados, né? Tanto a gangue de felinos, como também a gangue de voluntários que podem ir lá e resgatar também o bichinho para conseguir mesmo um lar, assim, definitivo, né, de repente, né? Que também é muito importante. E esse lugar, vereadora Tânia Guerreiro, que a senhora falou, o olhar, né, que eles olham para a gente, a forma como eles entendem o carinho e o cuidado, não paga nada, não tem preço, né? É muito importante. Eu vou passar aqui rapidinho, que está acabando meu tempo, os slides aqui da Crazy Cat. Quando a gente fala de gato, a gente, né? É que nem quando você acha aqueles vídeos no Instagram, você vai embora, né? É uma terapia muito maravilhosa. Mas rapidinho, passando aqui os slides, gente. A Crazy Cat Gang, então, esse ali tem o @ da Crazy. Se quiser adotar um gatinho, já fiquem à vontade para correr atrás. Então, a Crazy, ela resgata, caça e doa gatinhos abandonados e ajuda a sociedade a ser melhor atuando em Curitiba e também na região metropolitana, porém com amplitude mundial através das redes sociais. O projeto é viabilizado, já também um dos projetos, né, que houve a possibilidade de viabilizar, que fortalece, né, a rede animal, a proteção animal. Pode passar, por favor. Esse gatinho pretinho ali, igual a Nanã, todo pretinho, linda. São recursos que, quando a gente pode apoiar a Crazy Cat, por exemplo, vão ajudar centenas de gatinhos que estão em situação de rua, né, animais abandonados, a ter um lar, a ter também tratamento justo, enfim, para que a gente possa cada vez mais ajudar a Crazy Cat em todos os trabalhos que faz. Por isso falei da emenda no final, ali na frente, né, no final do ano, para que todos os vereadores e vereadoras possam se somar à emenda coletiva, que são recursos que vão ajudar vários, né, gatinhos a sair da situação de rua, e a parceria também que dá suporte ao trabalho da ONG, fazendo a proteção animal acontecer. Em média, pode passar, por gentileza? O atendimento por ano, como eu falei, de castração, são 1.200 gatinhos, já ajudou mais de 16 colônias, 90 consultas veterinárias sociais para a comunidade, e até hoje foram mais de 450 adoções pela ONG, adoções, como eu falei aqui o tempo todo, que são responsáveis, né, que não vão para lares sem cuidado, sem que, então, toda uma avaliação seja feita, mas que, principalmente, também tenha telas, porque os gatos não são feitos para ficar andando por aí. São feitos para ter uma casa, para ter um lar, para ter cuidado, para ter carinho, e para isso a adoção responsável que a ONG faz com os animais. E também, né, as pessoas que vão cuidar deles e não vão devolver, como eu falei, em uma semana, porque isso também é maus tratos dos animais. E, atualmente, então, a ONG possui já quase 100 voluntários. Então, também, quem quiser se voluntariar, tem as meninas aqui, podem entrar em contato com a Crazy Cat Gang, e fazer parte desse time maravilhoso aí de voluntários e voluntários que tem feito essa diferença social. Então, eu gostaria só de finalizar agradecendo aos vereadores que se colocaram aqui, que fizeram a fala em relação a esse importante projeto, e pedir, obviamente, o voto favorável para que a gente tenha hoje, né, a utilidade pública oferecida para uma das ONGs mais atuantes e que faz todo um trabalho de organização e também com bastante lisura. Então, eu agradeço também a presença das meninas aqui, e de verdade, né, me sinto muito honrada de poder vir aqui a esse plenário, né, depois de tanto trabalho de atuação e levando o gatinho para cima e para baixo também, poder falar da Crazy Cat Gang e a gente ter hoje a possibilidade de ter aí, né, esse reconhecimento do trabalho que todo o voluntariado tem feito. Então, parabenizo também de novo a Crazy Cat Gang e todos os voluntários da ONG. Obrigada. Continuamos em discussão do projeto. Encerrada a discussão, para requerimento, vereador Bruno Rossi. Senhor presidente, bom dia. Gostaria de solicitar a verificação de quórum desse plenário. Atendendo o requerimento do vereador Bruno Rossi, passamos à verificação de quórum. Vereadores e vereadoras, registrem suas presenças. Temos quórum, 31 vereadores estão presentes, há quórum para continuidade dos trabalhos. Para encaminhar a votação, líder do bloco, o vereador Pierre Petruziella. Presidente, eu quero cumprimentar a vereadora Georgia Prates e orientar a bancada o voto favorável a esse importante projeto. Realmente uma coisa no bom sentido muito importante. E parabenizo a vereadora. Nós vamos encaminhar então o voto favorável
da bancada do Progressistas, agora talvez federação, né? Nossa federação aí caminhando. Obrigado, senhor presidente. Por enquanto, bancada, vereador. Então, continuamos em encaminhamento. Não temos mais vereadores para encaminhar. Passamos, então, à votação. Vereadores e vereadoras, registrem os seus votos. 30 votos sim, uma abstenção. Aprovado o projeto. Justificativa de voto. Vereadora autora Georgia Prates. Bom, eu quero agradecer muito aqui todo mundo que votou favorável a esse projeto. Como eu falei, a ONG Crazy Cat Gang é uma ONG responsável, uma ONG que tem feito um trabalho social muito importante. Então, quero agradecer a todos os vereadores e vereadoras que votaram favorável, que a gente consiga também, como eu falei, apoiar essa ONG para que ela consiga fazer mais atendimentos. A gente tem hoje um hospital veterinário, mas a ONG Crazy Cat Gang é especializada mesmo em felinos e tem feito esse trabalho já tanto em Curitiba como também na região metropolitana, e a gente tem que sim que apoiar essas ONGs que fazem um trabalho sério, como é a Crazy Cat. E como eu falei também, a ONG, ela é feita de voluntários. Então, quero justamente também oferecer a todos os voluntários, Fabiana, todos os voluntários da Crazy Cat Gang, que saibam que todo o valor está posto aqui agora, que essa Câmara reconhece o trabalho de vocês nessa sociedade. Então, muito obrigada a cada voluntário da ONG, e que quem não adotou ainda o gatinho, gente, por favor, vamos adotar, vão atrás da ONG Crazy Cat Gang através do Instagram, e que possam, né, e quem tem um gatinho só também, gente, não dá para ter um só, tem que ter mais, vamos fazer a adoção responsável, e os bichinhos estão aí para poder serem adotados. E lembrando também que maus tratos aos animais é crime. Então, muito obrigado e parabéns à ONG.